Olá, tudo bem? Nesta aula de hoje nós iremos abordar o relógio biológico, mais uma ferramenta de diagnóstico, dentro da medicina chinesa e que vale muito a pena você conhecê-la. Nós já vimos o entendimento, o estudo do princípio térmico de Yin Yang, classificando tudo, principalmente o organismo humano, principalmente as pessoas, em indivíduos mais Yin e indivíduos mais Yang, indivíduos mais Yin friorentos, indivíduos mais Yang calorentos. Eu vou repetir isso muito ao longo desse curso todo. E agora nós vamos entender a fundo a função do relógio biológico. O tempo, regulando a fisiologia e a patologia do corpo. O relógio biológico ele vem sendo esquecido, de 200 anos para cá, principalmente no mundo ocidental, mas todas as culturas, todos os povos, os indígenas, os maias, os astecas, egípcios, fenícios, indianos, chineses, japoneses, tibetanos, todos esses povos entendiam, admitiam e praticavam o relógio biológico. E na medicina chinesa isso é muito sólido ainda, porque quando você respeita seus ciclos internos, ou pelo menos tenta respeitá-los, porque com a vida moderna é quase impossível seguir à risca o relógio biológico. Mas pequenas mudanças, pequenos ajustes que você faz no seu dia a dia vai ajudar você a atravessar as estações do ano com mais saúde e com seu organismo em melhores condições. Então eu vou passar os slides para começar a explicar para vocês a beleza desse relógio biológico. A função do relógio biológico é a seguinte: ela permite consolidar, complementar ou consolidar diagnósticos através de sinais evidentes em horários fixos durante as 24 horas do dia. O que vem a ser isso? Você atende um paciente, ele tem sempre um sinal que incomoda ele, que aparece sempre em determinado horário do dia, ou da noite, ou da madrugada, dentro das 24 horas do dia, e esse sinal é constante. Vale muito a pena você entender em qual hora, se isso tem uma regularidade, em qual hora isso acontece, e aí você vai para o mapa do relógio biológico e identifica qual órgão está em atividade plena naquele horário. E a partir daí você usa esse dado para interpretar um problema que tem a ver com aquele órgão dentro daquele horário. Então vamos entender isso melhor. Esse relógio biológico ele define que a cada 2 horas ocorre uma maior concentração de energia e sangue num determinado órgão, sem, contudo, haver ausência absoluta de energia ou sangue nos outros órgãos. É como se a cada 2 horas a energia, o fluxo de energia, o fluxo de sangue migrasse em maior intensidade para determinado órgão do corpo. Ah, mas qual a função desse sangue, dessa energia migrar, se concentrar de forma mais intensa neste ou naquele órgão? A função é de reparação, meus amigos. Reparação, fortalecimento, correção. Por isso que os chineses, a medicina tradicional chinesa, ela acredita que esse relógio biológico precisa trabalhar bem, exatamente para contribuir principalmente na reparação dos órgãos internos. Quando esse relógio biológico fica muito bagunçado, o envelhecimento ele se apressa, porque os órgãos não passam por reparações. E infelizmente nós precisamos resgatar isso, passar isso para frente, não deixar essa informação ser extinta, porque com a vida moderna, o relógio biológico das pessoas anda cada vez mais desequilibrado. E como eu falei há pouco, pequenos ajustes podem fazer a diferença entre ter mais saúde ou ter mais doença. Porém, nas desarmonias, patologias, a carência de energia ou de sangue num determinado órgão irá produzir sinais
geralmente em horários fixos, isso é muito importante para o nosso diagnóstico, né? Ah, se você tem uma sonolência depois do almoço uma vez a cada 6 meses, não serve. Mas se você tem muito sono depois do almoço todos os dias, é um sinal importante dentro do relógio biológico. Colhendo esses sinais, né, em horários fixos, o relógio biológico permite que você use desses sinais para ajudar a complementar o seu diagnóstico. Então, olha a beleza, a vastidão de diagnóstico da medicina chinesa. Você já consegue entender seu paciente como um indivíduo mais yin, né, mais friorento, ou mais yang, mais calorento. E agora você tem outra ferramenta de diagnóstico, que é o relógio biológico. Adiante nós vamos ver os 5 elementos, né, que é outra ferramenta. Antes disso nós vamos ver o Zhang Fu, que é o entendimento dos órgãos, né? Dentro da medicina tradicional chinesa, o órgão tem várias manifestações peculiares a cada órgão. E vamos ver também a pérola da medicina chinesa, que é o diagnóstico por padrões de desarmonia. Então nós temos aí várias linhas de diagnóstico que elas não são segregativas, elas são agregativas. Quanto mais você usa dessas ferramentas todas para diagnosticar, para ajudar o seu paciente, para ajudar a tratar os problemas do seu paciente, mais a sua avaliação se torna rica, menor as chances de erro e maior as chances de resultados rápidos, resultados à altura do que o paciente espera, né? Então, o relógio biológico ele nos dá a condição de colher esses sinais, né? Geralmente em horários fixos, e produzir diagnósticos. E aqui nós temos o relógio biológico, né? Você pode perceber que a cada 2 horas a energia está concentrada num determinado órgão. Por exemplo, de 3 a 5 da madrugada nós temos o maior fluxo no pulmão. E agora eu vou passar cada órgão deste aqui e vou te dar algumas características para tentar clarear ainda mais para você como é feito esse diagnóstico pelo relógio biológico. Tá? Então, nós vamos começar aqui no pulmão, onde essa seta azul, né, eu quero que você vá guardando esse conceito de cores. Né? A medicina chinesa usa muito desses conceitos para consolidar a teoria, toda a teoria de base dela. Né? Essa seta azul eu estou falando de um movimento yin, né? O azul é uma cor fria, é uma cor yin, e a seta vermelha eu estou chamando a atenção para um movimento, para uma atividade yang. Vermelho é uma cor quente, né? Ah, mas e por que eu situei aqui em cima do pulmão uma seta azul ligada numa seta vermelha? Adiante eu vou explicar isso melhor, porque o pulmão, junto com o baço pâncreas, olha aqui, nesse horário de 9 às 11, onde eu estou passando o mouse aqui, e junto com o rim, nesse horário de 17 às 19, eles compõem o triplo aquecedor, que é representado aqui de 21 às 23 horas. O triplo aquecedor é um órgão virtual dentro da medicina chinesa, que ele foi criado para explicar toda a unidade, né? O corpo de forma integral, tanto na saúde quanto na doença. Mas não é assunto desta aula de relógio biológico. Eu só estou marcando as setas aqui como yin yang, né? O yin representado pelo azul e o vermelho representando o yang, porque adiante você vai revisar essa aula. Eu tenho absoluta certeza que cada vez que você revisar, que você assistir, você vai ver de forma mais ampla, considerando várias variantes, várias nuances. E aí você vai lembrar que o pulmão é um órgão que, por ele participar do triplo aquecedor, ele precisa de um yin e de um yang muito forte e muito equilibrado. Por isso que eu coloquei essas 2 setas aqui em relação ao pulmão. Tá? Se eu passar o slide para o intestino grosso, você vai ver que a seta fica apenas vermelha, porque o intestino grosso é um órgão que precisa de muito metabolismo, né? Muito peristaltismo para ele se trabalhar. O que não quer dizer que ele não precise de yin, né? De hidratação, de nutrição. Mas se você me perguntar, Fernando, o intestino grosso precisa sempre estar mais yin
ou mais yang, um pouco mais yin ou um pouco mais yang. Ele precisa sempre estar um pouco mais yang, porque é tendo yang que ele tem atividade funcional, que ele tem metabolismo, que ele tem peristaltismo para empurrar o bolo fecal para fora, né? Se ele ficar equilibrado, você evacua todos os dias. Se ele ficar hidratado, muito in, você começa a ter fezes quebradiças, diarreia. Por isso que eu marquei aqui como seta vermelha, né? Para mostrar que ele precisa estar em plena atividade. Mas eu vou retornar ao pulmão para nós começarmos a falar do assunto desta aula, que é o relógio biológico. Então, de 3 a 5 horas da madrugada, nós temos um grande fluxo de energia e sangue para a região do pulmão. Algumas culturas, né, os tibetanos, por exemplo, os indianos, eles têm por hábito acordar dentro deste horário para fazer suas práticas meditativas, né, para fazer respirações de alto nível, de alta performance, para entrar em níveis meditativos mais profundos. E tudo pegando carona nessa teoria, porque de 3 a 5 você tem um ótimo momento, tanto para dormir quanto para despertar e colocar o seu dia em atividade. De 3 a 5 horas da madrugada no mundo ocidental nós estaremos o quê? Dentro do sono REM, né? Do sono profundo, dormindo ali, ó, e com muita qualidade, descansando perfeitamente, completamente os seus órgãos internos. E o pulmão rico, né, pleno de energia, trabalhando com suavidade, promovendo uma respiração de muita qualidade. Isto dentro da saúde, dentro da fisiologia. Ah, Fernando, mas então meu paciente me queixou que ele acorda por volta de 4 horas da manhã com uma tosse muito chata. Ele sempre tosse de madrugada, essa tosse tira o sono dele, ele leva 2, 3 horas para voltar a dormir. Diagnóstico pelo relógio biológico. Esse pulmão está fraco. Ah, mas por que este pulmão está fraco? Porque se ele estivesse pleno de energia e sangue, o indivíduo estaria simplesmente dormindo. Ah, então se eu acordar neste horário, seja com problema de pulmão ou com qualquer outro problema, pode sinalizar uma fraqueza do pulmão? Exatamente isso. Pode sinalizar uma fraqueza do pulmão. Ah, mas eu tenho um outro paciente que ele não acorda tossindo. Desculpem. Ele não acorda tossindo, ele acorda para fazer xixi, o que é uma coisa muito comum, né, dentro da nossa cultura. A maioria das pessoas acorda uma vez pela madrugada para fazer xixi e muitas vezes entre 3 e 5 da madrugada. Mas e aí, o que tem a ver o fazer xixi com o pulmão? Não tem muito a ver com o pulmão. Tem a ver com o outro extremo desses vetores. Ó. Acompanhe o mouse aqui, que eu vou te mostrar que de 15 às 17 horas da tarde, o horário, este é o horário da bexiga. É o horário que ela está com a máxima concentração de energia nela, na bexiga. Só que o relógio biológico tem o horário de máxima do lado de cá, olha aqui, ó, no horário do pulmão, de 3 a 5. E 12 horas depois nós teremos o horário de mínima, olha só. Quando nós chegarmos aqui, ó, em 15 às 17 horas, terá completado 12 horas, né, que a energia passou pelo pulmão. Nós vamos considerar isso o quê? O horário de mínima concentração de energia. Ok? Esse horário de mínima concentração de energia, na verdade, quando a pessoa acorda de madrugada para fazer xixi, no horário de 3 a 5 horas da manhã, ela não está falando de um problema na bexiga, no pulmão. Ela está falando de um problema na bexiga. Porque se de 15 às 17 é o horário que a bexiga estava plena de energia, né? Continua seguindo essa seta aqui, ó, de 15 horas, esse vetor aqui, e você vai ver que 3 horas da madrugada é o horário de mínima. Meus amigos, neste horário de 3 a 5 horas da manhã, nós temos o horário de máxima concentração de energia do pulmão, né? Só que se você pegar aqui, ó, 3 horas da manhã,
3 horas da madrugada, desculpem, e estender esse vetor até 15 horas, né, 12 horas depois, você terá o que nós chamamos de horário de mínima concentração de energia do pulmão, porque estará completando 12 horas que a energia passou pelo pulmão, né? Esse horário de mínima concentração de energia do pulmão irá de 15, né, até as 17 horas. Ah, Fernando, então a pessoa que está com o pulmão fraco, ela pode começar a ter tosse nesse horário? Pode. Ela pode ficar improdutiva? Também. Pode sofrer de tristeza, que é o sentimento do pulmão, o sentimento negativo do pulmão? Pode. E de igual modo, neste horário de 3 a 5 horas da manhã, às vezes a pessoa não tosse, ela não tem falta de ar, ela não tem nenhum sinal relacionado ao pulmão, mas ela acorda para fazer xixi. E isso é muito comum, né, dentro da nossa sociedade, as pessoas acordarem neste horário para fazer xixi, uma, duas vezes. Então, esse horário, quando o indivíduo acorda para fazer xixi, nós não estamos ligando os sinais ao pulmão. Nós iremos ligar aqui, ó, a bexiga. Porque da mesma forma que 3 horas da manhã até as 5 horas, 3 horas da madrugada até as 5 horas da madrugada, nós temos o pulmão em máxima atividade, e aqui nos extremos, ó, de 15 às 17, o pulmão está em mínima atividade. De igual modo, a bexiga, de 15 às 17, é o horário de máxima concentração de energia nela. E qual será o horário de mínima concentração? 3 horas da madrugada até 5 horas da madrugada. Então, quando a pessoa levanta neste horário para fazer xixi, o sinal não está nos falando do pulmão, e sim de uma fraqueza da bexiga, né? E isso é preocupante na medicina chinesa, porque toda a saúde da bexiga, ela é oriunda da saúde renal, que é o próximo órgão que entra em atividade aqui onde eu estou passando o mouse, no horário de 17 às 19 horas. É preocupante porque se o indivíduo está acordando entre 3 e 5 horas da manhã para fazer xixi, é indício de que a bexiga apresenta um esfíncter fraco, e essa força para esse esfíncter trabalhar, segurar, reter a urina, é oriunda do rim. Então, no nosso diagnóstico, guardem isso, tá? Quando nós perguntamos para o nosso paciente se ele acorda pela madrugada para fazer xixi, independente se é no horário do fígado, ou do pulmão, ou do intestino grosso, mas principalmente no horário do pulmão, entre 3 e 5 horas da madrugada, quando ele afirma que sim, para nós é um sinal de que o rim está iniciando um processo de enfraquecimento. E se ele te falar que acorda mais de uma vez, pode providenciar um fortalecimento renal, tá? E nós temos pontos de acupuntura e ervas muito eficientes para fortalecer os esfíncteres, e os profissionais que trabalham com a fisioterapia, né? Existem linhas de reabilitação que funcionam muito bem também para essa perda urinária pela madrugada. Ok, então em relação ao pulmão, guardem isso. O horário de máxima concentração de energia dele é de 3 a 5, e o ideal é que o indivíduo esteja dormindo um sono profundo, né? Se ele acorda para fazer xixi, é indício que a bexiga está em processo de enfraquecimento, e provavelmente o rim também estará num processo de enfraquecimento. E lembrando desses dados, você tem condições de já fazer um diagnóstico de patologias em relação ao pulmão através do relógio biológico. Vamos passar para o próximo, né? Que é o intestino grosso. E aí, ó, eu vou te mostrar a setinha bem na frente aqui do intestino grosso, de 5 a 7 horas da manhã. Indivíduos com a energia plena no intestino grosso, eles acordam dentro deste horário, né? E muitas vezes só de se colocar de pé e começar uma atividade, tomar banho, iniciar um processo de preparar um café, ele já começa a sentir estímulos intestinais e sente vontade de defecar. Dentro da teoria oriental, esta é a melhor situação para o intestino grosso, né? Tem pacientes que você atende que ele vira e fala: eu sou acordado pelo meu intestino. Entre 5 e meia, 6 horas, 6 e meia,
Eu acordo com vontade de defecar, faço as minhas necessidades e começo o meu dia. Ótimo, indício de que esse indivíduo preserva um bom fluxo de energia e sangue no intestino grosso no horário de 5 a 7 horas da manhã. Ok. E os indivíduos que não sentem absolutamente nada ou que sofrem de prisão de ventre, fica muito claro, né, pelo relógio biológico, que o organismo, os intestinos desse indivíduo, precisa de um tratamento. Então, de 5 a 7 é um ótimo horário para o intestino grosso se colocar em funcionamento, defecar e o indivíduo já liberar as suas necessidades aí para desempenhar o seu dia com tranquilidade. De 7 às 9, meus amigos, é o horário do estômago. Outra fase Yang, tá vendo? Uma seta vermelha que demonstra que esse órgão precisa de muito metabolismo também, né? Exatamente para quê? Para fazer o seu peristaltismo e empurrar o quimo, né, para baixo, para que ele se transforme em quilo lá no intestino delgado. Esse estômago, estando forte, ele irá impulsionar os alimentos para frente. O indivíduo terá bom apetite neste horário e aquela máxima asiática, né, que diz que nós devemos tomar café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo, se aplica muito bem a essa teoria do relógio biológico para o estômago. Eu sempre falo nos meus cursos, nós precisamos ter refeições fortes, pesadas, bem nutritivas, de componentes ricas em sabores salgados, né, os alimentos de natureza salgada, exatamente para que você, comendo bem neste horário de 7 às 9 horas da manhã, você preserve ao máximo a sua construção de sangue e de energia para o dia inteiro. E hoje nós temos um problema dentro da nossa sociedade, né? Ao invés das pessoas comerem bem de 7 às 9 da manhã, elas vão comer no horário de mínima concentração de energia no estômago, que é exatamente aqui, ó, no horário de 19 às 21 ou 7 às 9 da noite, que é o horário em que o estômago está mais fraco, porque está se completando, acompanha o mouse, ó, está se completando 12 horas que a plena concentração de energia passou pelo estômago. E aí o que acontece com isso? Quanto mais o indivíduo mantém o hábito de jantar, de fazer refeições pesadas, principalmente de 19 horas para cima, esse indivíduo está enfraquecendo o organismo dele plenamente. Exatamente porque o melhor horário para se comer comidas salgadas, refeições complexas, é no horário de 7 às 9 horas da manhã, exatamente por ser o horário do estômago, onde ele está pleno, né, para digerir tudo que ele quer, tudo que ele recebe. Ah, Fernando, mas eu tenho pacientes, ou eu mesmo, eu não consigo tomar café da manhã, eu não tenho apetite no café da manhã. E aí, isso guarda uma lógica muito simples, né? Não ter apetite nesses horários aqui é indício de que o indivíduo come muito à noite. Como ele come muito à noite, sacrifica muito o estômago num horário em que o estômago está fraco, sacrifica muito o baço pâncreas no horário em que ele está fraco, que é o horário aqui, ó, do triplo aquecedor. Quando o indivíduo faz essas refeições pesadas à noite, o estômago e o intestino, o fígado, entra madrugada adentro trabalhando. Esses órgãos digestivos ficam cansados. E quando você acorda de 7 às 9 da manhã, você não terá apetite mesmo. Então o caminho é fazer refeições paupérrimas à noite, né? Enganar seu estômago, enganar sua fome, para você acordar com fome e ter um ótimo apetite no café da manhã. Não é uma tarefa fácil dentro da nossa vida moderna, né? Dentro do nosso cotidiano, mas tem que ser treinada, praticada. Você tem que pelejar com isso, estar sempre se dedicando a comer o mínimo à noite para ter um bom apetite no café da manhã e preservar a saúde do seu relógio biológico.
Você pode reparar, a maioria dos indivíduos com problemas de saúde enraizados, muitas vezes doenças crônicas, tem hábito de jantar uma infância, uma adolescência e uma fase adulta inteira. E nós, como profissionais de saúde, temos que propor ao nosso paciente essa mudança. É sempre tempo de mudar. Ah, mas eu não consigo, me bate uma fome muito grande à noite. Cria estratégias para o seu paciente. Dá para ele uma alga como a clorela, a espirulina, né? Para nutrir bastante o organismo dele, saciar o apetite dele à noite. Junto dá um calmante, uma fórmula para insônia e ansiedade, por exemplo. Exatamente para quê? Para ele poder ficar mais calmo, menos ansioso, agredir menos a geladeira à noite e conseguir dormir com um pouco de fome para ter apetite no café da manhã. Entendam a importância de se conhecer esse relógio biológico exatamente por isso, para você ter alternativas, oferecer para o seu paciente meios para que ele comece a mudar a dieta dele e organizar os horários dele. De 9 às 11, meus amigos, nós temos aqui um outro órgão importantíssimo, né, marcado com essa seta azul e vermelha, a seta do Yin Yang, exatamente porque junto com o pulmão, né, e com o rim, o baço pâncreas compõe o triplo aquecedor, que é um órgão de produção de energia e de movimentação da água dentro do corpo. Nós teremos uma aula para falar sobre ele, porque é um órgão importantíssimo para nos ajudar a ter uma visão do todo dentro da medicina tradicional chinesa. Mas por hora, em se tratando de relógio biológico, o baço pâncreas é outro órgão importantíssimo, porque para a medicina chinesa, ele é o órgão que faz a absorção dos vapores nutricionais emanados pelo estômago. Então, de 7 às 9 você come, né? De 9 às 11, o baço pâncreas, para a medicina chinesa, baço e pâncreas trabalham juntos, né? O baço e o pâncreas absorve esses vapores nutricionais e a parte mais pesada da digestão, né, vai rolar pelo intestino delgado durante longas horas, sendo absorvido pelo intestino delgado. De 9 às 11, então, é como se você tivesse a produção, né, da nutrição mais refinada, mais sofisticada, aquela nutrição essencial para construir as suas estruturas, para manter o seu organismo funcionando bem. O baço pâncreas na medicina chinesa ele é importantíssimo no processo, porque ele é que capta a nutrição essencial. E se você não tem apetite no café da manhã, no horário do estômago, não haverá muita coisa para o baço absorver de 9 às 11. E aí você não terá ofertado a nutrição inicial para desempenhar suas atividades ao longo do dia. Com o passar da semana, dos meses, o seu organismo vai envelhecendo muito mais rápido do que ele poderia envelhecer. Ah, Fernando, então se eu tomo só um cafezinho por volta de 7 horas da manhã e fico até meio-dia, 1 hora com esse cafezinho, esperando o almoço, eu estou degenerando mais rápido o meu organismo? Sem sombra de dúvidas. E isso é notório, tá? Daqui para frente, passa a observar isso com seus familiares, com seus pacientes. Pessoas que não tomam café da manhã, geralmente, estão mais doentes do que a maioria. Pessoas que não têm hábito de fazer um bom café da manhã. E, infelizmente, cada vez mais, né? Pela correria, pela falta de tempo, pelo excesso de compromisso, as pessoas não estão tomando um café da manhã adequado. E, infelizmente, acaba deixando para comer tudo que tem direito, tudo que quer comer, à noite. E por isso hoje nós temos uma pandemia de obesidade no mundo inteiro. Exatamente por essas inversões do relógio biológico. Aquelas pessoas que se dedicam a corrigir isso, elas voltam a tomar as rédeas da sua saúde, né? Elas passam a ter melhor controle do processo de saúde. Então guardem isso, tá? No horário de 9 às 11, o baço pâncreas irá aspirar toda a nutrição, os vapores nutricionais emanados pelo estômago. Então essa dupla, estômago e baço pâncreas, precisam ser abastecidos de boa nutrição, de alimentos
de alto valor nutricional, né, para que o processo digestivo aconteça com uma boa absorção agregada. E o estômago, só um lembrete aqui, ó, como vocês percebem essa seta vermelha, né? O estômago é um órgão de grande atividade metabólica, precisa de muita vitalidade. Eu aproveito para dar um toque aqui sobre dietoterapia para vocês. Anotem isso, tá? Nunca abra o dia com nada gelado. Nem que seja o próprio café, chá mate, ou tome chás, né? Chá de erva doce, chá de capim-cidreira, chá de anis estrelado. São os chás que eu mais recomendo para se abrir o dia, porque são chás amornantes, são poderosos digestivos e que vão ajudar o dia, o seu metabolismo ao longo do dia. Nunca abra o café da manhã com um copo de leite frio ou com um copo de suco de frutas. Não faça isso. Primeiro você liga o motor e para ligar o motor você vai dar um chá de natureza amornante ou se não quiser tomar chá, que tome o café. Mas não tome nada gelado, nem sucos gelados, nem laticínios, nem leite, porque isso irá enfraquecer a energia do estômago e com isso você não terá um metabolismo de alta performance ao longo do dia. Voltando para o baço, né? Ficou claro aqui que ele irá absorver tudo aquilo que caiu no estômago em termos de vapores nutricionais e com isso irá ajudar a construir energia e sangue para o organismo inteiro. Então é muito importante ter o que absorver, né? É muito importante você ter tomado um bom café da manhã. E como sinais patológicos, o que nós pegamos nesse horário de 9 às 11? Nós vamos perceber o seguinte, se você observar as novas gerações, né, tem muitos adolescentes que quando eles estudam à tarde, eles acordam 10, 11 horas da manhã, meio-dia, exatamente porque comem muito à noite, o estômago fica trabalhando madrugada adentro e ele gasta tanta energia madrugada adentro, já não tem muita energia e com isso ele não consegue despertar de forma num horário mais cedo, porque ele come muito à noite, dorme muito tarde e com isso não consegue acordar mais cedo. E não acorda cedo e também não tem apetite. Então ele vai caindo num círculo vicioso. Ah, então essas pessoas que acordam tarde ou que não têm apetite nenhum, até meio-dia, elas estão enfraquecendo muito o estômago e o baço pâncreas e todo o seu metabolismo? Sem dúvida. E vale a pena você propor uma correção, fortalecendo esses órgãos e, como eu expliquei, nutrindo a pessoa à noite, dando os calmantes para ela, para que ela ataque menos a geladeira para ter mais apetite no café da manhã. E quando nós chegamos aqui, ó, no horário do coração, 11 às 13 horas, é o horário onde todos estão envolvidos, né, empenhados nas suas atividades cotidianas, trabalhando a pleno vapor, e o coração precisa receber essa pilha a mais, né, esse aporte a mais de energia e sangue, exatamente para ele poder ter força para cumprir as outras 12 horas do dia. E aqui mora um grande problema, um grave problema, principalmente ocidental, muito cultural. Nesse horário de 11 às 13, o que a maioria das pessoas estão fazendo? Elas estão almoçando. E aí, a energia que era para estar concentrada aqui, ó, olha o mouse, né? A energia que era para estar concentrada aqui no coração, como o indivíduo almoça, essa energia tem que fluir para onde? Para cá, para o estômago, para conseguir se fazer uma digestão de qualidade. E aí o coração vai se desguarnecendo, mês a mês, ano a ano, de vitalidade extra, né? Que é esse aporte que ajuda a fortalecer o órgão, preservar o órgão, e com o tempo a pessoa desenvolve cardiopatias. Ah, Fernando, então você está falando que de 11 às 13 não é um bom horário para almoçar? Não é um bom horário para almoçar. O melhor horário para se almoçar é, sem dúvida nenhuma, de 13 às 15 horas da tarde. Porque nesse horário
nós temos o intestino delgado em plena atividade. É o órgão que absorve o grosso, né? A comida que cai no estômago e é empurrada para baixo, a responsabilidade de absorção é a do intestino delgado. E nesse horário, quando você, e façam essa experiência, tá? Convido vocês a fazer essa experiência. Quando você almoça a partir das 13 horas, pode perceber, você tem menor sonolência, a digestão é melhor, a formação de gases é melhor. Pessoas que tinham empachamento, distensão abdominal, aquele inchaço abdominal, só de trocar o horário da refeição, do almoço, esses sinais já diminuem muito. Por quê? Porque o intestino delgado tem um ganho, né, de energia, de sangue, para trabalhar e irá trabalhar com muita qualidade, ajudando nesse processo de digestão e absorção, né, levando os resíduos adiante para o intestino grosso com muito mais qualidade. E aqui, meus amigos, uma curiosidade, tá? O intestino delgado, olha o horário dele, ó, de 13 às 15 horas é o horário de máxima, né? Máxima concentração de energia no intestino delgado. E agora eu vou seguir o vetor aqui, ó. Olha qual que é o horário de mínima, vai acompanhando com o mouse aí. O horário de mínima concentração de energia no intestino delgado é de 1 hora às 3 horas da madrugada, que é exatamente o horário do fígado. E muitas pessoas com grande falha de absorção de nutrientes durante o dia, elas irão acordar entre 1 hora e 3 horas da madrugada com muita fome, desejosas, né? Ansiosas por comer exatamente para oferecer um pouco mais de nutrição para o intestino delgado, exatamente porque quem estará pedindo? O intestino delgado, através do mecanismo da fome, e o próprio fígado, porque ele quer tratar o sangue neste horário. Como o intestino delgado está fraco, você não ofereceu a nutrição à altura durante o dia, principalmente no horário dele aqui, ó, 12 horas depois ele vai pedir essa nutrição. E aí o indivíduo acorda desesperado para comer alguma coisa. E, infelizmente, se as pessoas acordassem, né, e tomassem uma cápsula de clorela, de espirulina, ou comesse uma fruta, ou um alimento de alto valor nutricional, menos mal. Mas a maioria acorda e come o que encontra pela frente. Um biscoito, um resto de um jantar, né? Um pão, uma bolacha, ela vai enganar ali um doce e vai deitar de novo. E o relógio biológico ficando cada vez mais comprometido. Então guardem isso. Ótimo horário para se almoçar, entre 13 e 15 horas da tarde. Ótimo horário para absorção de nutrientes. E o intestino delgado, quando ele está carente de nutrição, ele tende a acordar o indivíduo entre 1 hora e 3 horas da madrugada, pedindo comida. Daqui para frente, seu paciente vira e fala: eu tenho hábito de acordar de madrugada para comer alguma coisa. Pode ter certeza. Ele está desnutrido, mesmo que isso não apareça ainda no hemograma, no exame de sangue dele. Tá? Trate-o como se ele estivesse desnutrido. E de 15 às 17 horas, nós teremos o horário de máxima concentração da bexiga. É interessante que esse horário, na prática, né, no dia a dia, ele é assintomático. A maioria das pessoas não apresentam nada, nenhum sinal nesse horário. Ah, Fernando, mas eu tenho um paciente que apresenta cansaço nesse horário, sonolência. Isso significa alguma coisa? Significa. A bexiga, na visão da fisiologia energética, né, da medicina chinesa, a bexiga ela é 100% subalterna ao rim. Qualquer problema da bexiga tem relação direta com o rim. Então, se a pessoa experimenta um cansaço neste horário, é o mesmo que falar que ela já começa a experimentar um cansaço renal. Ah, Fernando, meu paciente faz muito xixi neste horário, entre 15 e 17 horas. Obviamente, indício de uma fraqueza da bexiga, né? E se essa fraqueza na bexiga existe, é o mesmo que falar que existe uma fraqueza da energia yang do rim.
É a energia yang do rim que promove a vitalidade da bexiga. E é claro, vale a pena especular, né, se essa pessoa não acorda entre 3 e 5 horas da madrugada para fazer xixi, que é o horário de mínima concentração de energia da bexiga. E geralmente quando a pessoa acorda nestes horários, indício de que a bexiga está mesmo com uma energia mais baixa, ela está mais fraca. E é um órgão que precisa de yang, né, para trabalhar, tanto para jatear a urina, o músculo da bexiga tem que estar forte, tem que estar com a energia yang concentrada nele, quanto para segurar através do esfíncter. Se o esfíncter está flácido, se ele está fraco, está faltando yang. Por isso que nós iremos falar que a incontinência urinária é uma deficiência do yang do rim, é uma falta de vitalidade. O rim não está contribuindo com a vitalidade para a preservação da saúde da bexiga. Logo adiante, no horário de 17 às 19, nós teremos o rim, né? Marcado com a seta azul e vermelha, deixando claro que o rim precisa muito do seu yin, do seu yang preservado e muito equilibrado. E lembrando que o rim, né, junto com o baço pâncreas e junto com o pulmão, formam o triplo aquecedor, o órgão virtual da medicina chinesa, que eu irei explicar nas próximas aulas. Neste horário de 17 às 19, é um horário muito bom para se fazer leituras, né? Muito bom para colher sinais do seu paciente. Eu gosto muito de perguntar para a pessoa como ela chega às 17 horas, como ela lê o organismo dela entre 17 e 19 horas. Você percebe cansaço? Muitos respondem, nossa, nesse horário eu já penso, eu só quero ir para casa. Eu penso logo em acabar o meu trabalho e ir para casa porque eu já estou esgotado. Horário do rim. Ah, esse horário me dá uma certa depressão, uma nostalgia. Nesse horário me bate uma certa tristeza. Indício de que a energia renal está em declínio. Nós, na medicina chinesa, né, quem trabalha com acupuntura, por exemplo, quem trabalha com as massoterapias, quem trabalha com toque, né, os profissionais de saúde que tocam muito, nesse horário é fácil você identificar a vitalidade renal do seu paciente. Você está atendendo e fazendo qualquer procedimento com o seu paciente, você toca na mão dele, nos pés. A mão e os pés estão gelados neste horário, né, estão frios. Pode ter certeza, a energia renal está caindo neste horário e a tendência é se agravar. O rim dificilmente se recupera sozinho. Ele precisa de que a pessoa inaugure uma atividade física, uma correção na dieta e, de preferência, né, busque trabalhos que fortaleçam o rim, como é o caso da medicina chinesa, da acupuntura, da dietoterapia, da fitoterapia. O horário de 17 às 19, então, pessoal, fique muito atentos, muito atentos. É um horário que ele fornece informações muito importantes, tá? Se a pessoa experimenta qualquer declínio, qualquer perda de vitalidade nesse horário, já vale a pena dar uma atenção a mais para o rim dessa pessoa durante o tratamento. Ok. Falamos do rim e agora nós vamos para a circulação e sexualidade, que eu prefiro que vocês gravem como pericárdio, tá? Gravando como pericárdio fica mais fácil de interiorizar os conceitos do relógio biológico para este horário, de 19 às 21 horas. Você trabalha o dia inteiro, né? Você corre para cá, corre para lá, desempenha suas atividades, honra seus compromissos, e muitas vezes você não percebe que para poder fazer tudo isso, o seu motor está ligado, a sua pilha, a sua bateria está ativada. Você está ali trabalhando e está em pleno metabolismo durante o dia. E todo o processo metabólico, ele gera calor. Então você termina o seu dia, você conclui o seu dia com o sistema levemente ou plenamente aquecido.
Esse levemente ou plenamente aquecido depende do estado de saúde, né, de cada organismo. Indivíduos que eles estão perdendo muita saúde, eles vão terminar o dia com o sistema muito aquecido, com o organismo muito aquecido, com o metabolismo aquecido, com a mente muito ligada. Essas pessoas, elas vão chegar em casa, né, e vão chegar ainda com a pilha, né, acesas, ligadas, vão querer continuar trabalhando, vão querer continuar resolvendo os problemas. E aí entra a função do pericárdio. Quem é o pericárdio? E as definições do pericárdio, tanto para a medicina ocidental quanto para a medicina oriental, elas são muito equivalentes. E deixa eu explicar rapidamente para você a função do pericárdio. O pericárdio, ele é uma bolsa, né? Uma película que envolve o coração. Igual nós temos a pleura, né? Que é a outra película, um saco que envolve o pulmão, né? Preserva o pulmão. Nós temos o peritônio, que é uma capa que reveste os órgãos abdominais. Nós temos o pericárdio, que é uma cápsula, uma película que envolve o coração. A medicina ocidental foi tentando entender o pericárdio, né, ao longo das décadas, aí, dos séculos, e ela concluiu que o pericárdio é um anteparo para o coração. Ela conclui isso como? A maioria das doenças, por exemplo, febres reumáticas, né, infecções por estreptococos, quando a pessoa recebe essas infecções, se o pericárdio não existisse, essas bactérias elas poderiam chegar às artérias cardíacas, criarem colônias, enfraquecer essas artérias e destruírem essas artérias, prejudicando muito o coração, levando a doenças muito graves. Antes disso acontecer, o indivíduo irá desenvolver uma pericardite, uma infecção, né, ou uma inflamação do pericárdio, sinalizando uma febre, produzindo uma febre. E essa febre, antes de atacar o coração, ela ataca o pericárdio. É como se o pericárdio fosse a última fronteira, uma barreira protetora para o coração. E a medicina chinesa ela compactua perfeitamente com isso. A medicina chinesa enxerga o pericárdio como uma barreira que irá segurar o calor para que esse calor não atravesse essa membrana e chegue no coração. Porque toda vez que esse calor, de onde vem esse calor, né? Do metabolismo que você produziu durante todo o dia, seu corpo ali em plena atividade, desempenhando as atividades ao longo do dia, gerando cada vez mais calor. Se esse calor atravessar o pericárdio e chegar no coração, você continuará ligadão a noite inteira e madrugada adentro e começará a sofrer de insônia. Aí o pericárdio entra em atividade, tentando refrescar, né? Por isso que nós percebemos aqui, ó, uma tendência a um movimento mais yin, por isso que eu coloquei a seta azul em azul, representando uma fase yin. O pericárdio ele vai funcionar como a ventoinha do carro funciona, né? Você dirige, roda bastante com seu carro e o motor vai trabalhando muito, vai esquentando muito, vai produzindo muito calor. Aí a ventoinha liga, né, para ajudar o sistema de arrefecimento do carro a diminuir a temperatura do motor, para que o carro não venha a ferver. Nosso organismo tem essas ventoinhas também. O pericárdio é uma delas. O pericárdio entra em atividade de 19 a 21 horas, às 21 horas, e entre 19 às 21 horas, tudo que o pericárdio quer é refrescar, refrigerar o seu sistema para você começar a se desligar, acalmar, desacelerar, para se preparar para ir dormir daí a 2, 3 ou 4 horas depois. Só que infelizmente as pessoas não conhecem essa teoria, né? Então elas não ajudam o pericárdio a trabalhar. Muitos vão chegar em casa às 19 horas e vai fazer um café, vai tomar um café que é rico em cafeína, que é estimulante, que é uma substância de natureza amornante, vão jogar mais calor para dentro do organismo. Outros vão jantar
fazendo com que o metabolismo se ative novamente. E infelizmente o pericárdio não irá conseguir debelar, né, reduzir esse calor todo produzido durante o dia no organismo inteiro e que vai tender a afetar o coração e ao mesmo tempo tirar esse calor do organismo. Quando você entende o relógio biológico, você orienta o seu paciente a ajudar o pericárdio a trabalhar. E como isso é feito? Orienta o seu paciente para quando ele chegar em casa, ele tomar uma limonada suíça, por exemplo. É um suco, né, refrescante que vai ajudar a tirar calor do organismo. Orienta ele a tomar um chá de hortelã, um chá de melissa ou um chá de hibiscus, ou a mistura desses 3 chás. Orienta ele a tomar um suco de frutas. Fazendo uso desses chás ou desses sucos de frutas, ele ajuda a retirar calor do organismo. E o pericárdio consegue trabalhar com mais qualidade. E aí, na medida que o pericárdio tira calor, o organismo já refresca um pouco, o indivíduo desacelera, vai lá, toma um banho refrescante, senta para assistir sua televisão, senta para ler um livro, senta para contemplar a noite. Logo em seguida vai entrar em função um outro órgão, que é o triplo aquecedor. E esse órgão, de 21 às 23 horas da noite, né? Obviamente, esse órgão ele irá complementar o trabalho que foi feito anteriormente pelo pericárdio. O que esse órgão vai fazer? O triplo aquecedor é um órgão virtual, né, que foi criado pela medicina chinesa para explicar a unidade fisiológica ou patológica do organismo. Então, o triplo aquecedor ele é representado pelo baço pâncreas, né? Vamos começar pelo rim. Ele é representado pelo rim, no aquecedor inferior. Ele é representado pelo baço pâncreas, no aquecedor médio. E é representado pelo pulmão, no aquecedor superior. Esses 3 órgãos juntos, o que eles fazem? Eles fazem fluir a energia e a água por todo o organismo, pelo corpo todo, do fio de cabelo na cabeça até a última unha do 5º dedo do pé. A energia e a água, ela é distribuída pelo corpo através da atividade energética de rim, baço pâncreas e pulmão. E por que os chineses então posicionaram este órgão entre 21 horas e 23 horas? Exatamente porque o triplo aquecedor, de dia, ele ajuda a movimentar muita energia pelo corpo todo. E à noite, ele ajuda a drenar a água, ou ele faz uma leitura da água do organismo. E você pode ter certeza, se durante o dia você tiver gastado muita energia, transpirado muito e ingerido pouca água, de noite o triplo aquecedor é o órgão que irá pedir essa água de volta. E é por isso que muitas pessoas têm muita sede à noite. Ela gastou muita energia durante o dia, transpirou muito e não se hidratou à altura. O triplo aquecedor é como se ele mandasse uma mensagem para o cérebro e falasse assim: olha, eu preciso de mais água. Desperte a sede nesse indivíduo para ele tomar água, para hidratar o sistema inteiro, senão ele irá dormir desidratado. E dormir desidratado é uma das maiores causas de infarto, né? Madrugada adentro. A ciência começou a descobrir isso agora e a medicina chinesa já sabia disso pelo menos 500 anos antes de Cristo. Por isso a importância de chegar à noite, refrescar o sistema através do pericárdio e logo em seguida continuar refrescando o organismo através do triplo aquecedor, oferecendo água para ele, oferecendo um suco refrescante, oferecendo chás refrescantes. E você vai fazer isso caso você não tenha ido dormir por volta das 22 ou 23 horas, você vai fazer isso até o horário da vesícula biliar, que é de 23 a 1 hora da madrugada. São as 2 últimas chances que você tem, né, entre 21 e 1 hora da madrugada,
de refrigerar, de refrescar o seu sistema. Só que, infelizmente, como as pessoas trazem o calor do dia, né, o excesso de metabolismo do dia, elas não são educadas a refrescar o sistema à noite, elas vão levando esse excesso de energia para a noite e depois madrugada adentro. E por isso que tem muita gente que se torna muito produtivo, principalmente nos horários noturnos. Eu sou um exemplo dessa pessoa. Se eu não me policiar, eu estarei sempre trabalhando à noite, madrugada adentro, porque por ser um indivíduo mais yang, produzir muito calor durante o dia, se eu não me refrescar aqui, ó, a partir das 19 horas, não me desacelerar, eu levo esse calor noite e madrugada adentro e a minha mente ela ficará ativa. Então nós temos que começar cada vez mais, né, essa empreitada de aprender a refrigerar o sistema a partir do pericárdio, né, levando isso adiante no triplo aquecedor e, é claro, se você estiver acordado, ajude a sua vesícula a refrescar o sistema. Então, se você guardar que pericárdio, triplo aquecedor e vesícula biliar são 3 órgãos que ajudam a refrescar, a tratar, a acalmar, a desacelerar o seu sistema orgânico no período noturno, já fica ótimo para fazer diagnósticos pelo relógio biológico. Ah, Fernando, meu paciente janta nesse horário, trabalha nesse horário, então ele está bagunçando o relógio biológico dele num horário muito estratégico. Vale a pena você propor uma mudança de hábitos para este paciente. E nós chegamos finalmente aqui, ó, no horário de umas 3 horas da madrugada, que é o horário do fígado. É o horário que o fígado trata o sangue, ajuda a remover algumas toxinas, né? Ajuda a regular as suas enzimas. E com isso ajuda a preparar o sangue, né, para o resto do dia que vai se iniciar. Por isso que as teorias de base da medicina chinesa falam que o sangue fica em movimento durante o dia através do coração e à noite, neste horário de 1 às 3 horas da madrugada, ele se retrai todo, em grande quantidade no fígado, exatamente para ser tratado pelo fígado, desintoxicado, regulado, reabastecido com determinados nutrientes. E neste horário, de preferência, seria ótimo que todas as pessoas estivessem dormindo, porque o fígado ele produz um trabalho de melhor qualidade quando o organismo está repousando. E lembre-se, se você acorda neste horário com dor de cabeça, ou se você acorda com fome, ou se você simplesmente acorda e perde o sono, o seu fígado está apresentando desregulagens. E vale muito a pena você acreditar, admitir esse relógio biológico, porque ele irá ajudar você a corrigir essas pequenas falhas que já estão sinalizando que doenças estão nascendo no organismo. Então, de 1 às 3 da madrugada é o horário que o fígado trata o sangue e é o horário que preferencialmente todos devem estar dormindo. Acordou neste horário por qualquer motivo, pode ter certeza, há uma desarmonia do fígado em andamento. Meus amigos, em relação ao relógio biológico, eu quero que vocês guardem isso, tá? Faça essa leitura a cada 2 horas, colham os sinais. Se esses sinais são repetitivos no seu paciente, pode ter certeza, está sinalizando algum problema naquele órgão em questão. A partir daí você tem mais uma carta na manga, mais um recurso de diagnóstico, dentre os vários que você vai aprender comigo aqui no curso, né? E quem já conhece, é uma oportunidade para se revisar. Essas teorias, quanto mais você vê e revê, mais você descobre e entende nuances, né? Então vale sempre a pena revisar também. Então eu deixo com vocês aí o relógio biológico, mais uma ferramenta de diagnóstico da medicina tradicional chinesa.
O triplo aquecedor, né, eu falei que ia fazer mais uma pincelada, e por hora nós vamos ter uma aula. Essa aula sobre o triplo aquecedor ela será no quadro branco, porque eu preciso fazer um desenho e explicar para ficar mais claro para vocês. Aqui eu só estou plantando este conceito de que existe um órgão chamado triplo aquecedor, é um órgão virtual dentro da medicina chinesa, criado pela medicina chinesa para representar, né, a unificação fisiológica e patológica de todo o organismo. E para facilitar o decoreba aí, né, para facilitar a fixação, os 3 órgãos que compõem o triplo aquecedor eu marquei para vocês dentro do relógio biológico com a seta vermelha e azul, tá? Só para você saber, lembrar que o triplo aquecedor é composto por baço, pâncreas, pulmão e rins. Baço, pâncreas, pulmão e rins. E adiante eu explico em profundidade a função do triplo aquecedor. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para nós fecharmos essa aula sobre o relógio biológico. Um exemplo, um indivíduo que acorda sempre por volta de 1h30 da madrugada com dor de cabeça. Esse é o horário do fígado. Obviamente, essa dor de cabeça tem uma relação direta com o fígado. E aí você vai empreender tratamentos, né, para reorganizar, regular o trabalho do fígado e a dor de cabeça irá desaparecer. Isso é uma forma de tratar a causa do problema. Ao invés de tomar apenas um analgésico para resolver a dor de cabeça, você vai vincular essa dor de cabeça com um problema no fígado, porque você está acordando 1h30 da madrugada, que é um horário do fígado, dentro do relógio biológico. E aí, ao invés de simplesmente tratar a dor de cabeça, você começa a tratar os órgãos. E olha quão maravilhoso é isso, né? Você começa a fazer um tratamento de raiz. Por isso que os tratamentos na medicina chinesa, eles tendem a ser duradouros. Porque nós atacamos sempre o órgão. Nós vamos na causa e não apenas nas manifestações. Outro exemplo, um indivíduo que acorda sempre cansado e apresenta pouca vitalidade intelectual e física pela parte da manhã. Isso tem acontecido muito nessas novas gerações, né? Os adolescentes hoje aí, eles estão tendo muita dificuldade de acordar cedo, de tomar café da manhã, de serem produtivos na parte da manhã, né? Às vezes aqueles que estudam de manhã, eles vão chegar e vão dormir a tarde inteira. O diagnóstico pelo relógio biológico, né? Horário do intestino grosso, do estômago, do baço pâncreas e do coração. O diagnóstico é uma deficiência, uma falta de energia destes órgãos. E que, infelizmente, a medicina convencional não tem remédio para isso. Ela simplesmente vai considerar isso dentro da normalidade, ou chamará isso de preguiça. A medicina chinesa vai chamar isso de falta de energia. E quem cuida dessa produção de energia é o triplo aquecedor, né? O baço pâncreas, pulmão e rins. Por isso que eu falei para vocês que é um órgão virtual tão importante para o nosso diagnóstico. Nossa, então já terei que fortalecer o baço pâncreas, o pulmão, os rins desse paciente, além de ter que fortalecer intestino grosso, estômago, coração? Exatamente isso. É como se esse indivíduo precisasse de um saneamento básico, um fortalecimento geral de todos esses órgãos. Um outro exemplo, um indivíduo que fica sonolento e desanimado intensamente após o almoço entre 11 e 15 horas, horário do coração e do intestino delgado, sinalizando uma deficiência de Qi, né, de energia destes órgãos, uma fraqueza de energia destes órgãos. E a boa notícia é que a medicina chinesa tem remédios para isso, né? Tanto na acupuntura, quanto na dietoterapia, quanto na fitoterapia. Mas é muito importante nós educarmos nosso paciente. Apresentar para ele um relógio biológico. Mostrar para ele que um relógio biológico existe, funciona, é tratável, mas que o mais importante é ele tentar levar uma vida dentro do fluxo desse relógio biológico, respeitando este relógio biológico.
Outro exemplo, o indivíduo que fica depressivo, triste com o cair da tarde, de 17 às 19 horas, é o horário do rim, mostrando que há uma falta de energia, né, deste órgão. E quanto mais a coisa piora, mais grave essa deficiência de energia está. E quanto mais grave essa deficiência de energia do rim está, nós iremos afirmar que o problema está saindo de uma deficiência de energia do rim e evoluindo para uma deficiência de yang dos rins. É um problema mais grave, né? Vai demandar tratamentos mais fortes, mais elaborados, né? Muitas vezes pode demandar um pouco mais de tempo, mas sempre existe tratamento, né? Então, eu estou deixando com vocês mais uma ferramenta de diagnóstico, que é o relógio biológico. A conclusão, para nós finalizarmos esta aula, né? O relógio biológico representa uma ferramenta importante para auxiliar na compreensão da fisiologia energética e também da patologia. Ajudar-nos-á na consolidação do diagnóstico energético. Ou seja, lembra do que eu falei no início da aula. Quando você junta o diagnóstico pelo Yin Yang, o diagnóstico pelo relógio biológico, o diagnóstico pelos 5 elementos, o diagnóstico pelo Zhang Fu, pelos órgãos e vísceras, como eles trabalham na medicina chinesa, quais estruturas eles administram na medicina chinesa, e junta isso com o diagnóstico por padrões de desarmonia, também chamados de diferenciação de síndromes, você passa a ter um diagnóstico muito bonito. Se você somar isso com o diagnóstico pelo pulso e pela língua, aí você terá cada vez mais ferramentas de diagnóstico. Alguns profissionais vão associar com o diagnóstico da iridologia, da homeopatia, da leitura do floral, cada um trazendo a sua experiência, da sua formação, fisioterapeuta, nutricionista, médico, enfermeiro, né, psicólogo. Você passa a ter um diagnóstico maravilhoso. Este é o meu desejo ao começar esse curso do zero, apresentando as ferramentas de diagnóstico, para que você treine e se torne cada vez mais apto a usá-las. E nós encerramos aqui, meus amigos, nossa aula do diagnóstico pelo relógio biológico, e daqui a pouco nós veremos outras aulas. Eu aguardo vocês. Até breve.